Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita. O momento pede resignação, pois além de aceitar as provas com paciência no sofrimento, coragem, nessa caminhada dura com as dores em que estamos experimentando nesse momento, outra maneira de conseguirmos nos aliviar e nos encontrar com um homem novo dentro da gente é trabalhar em benefício do próximo, doando o que temos, sejam bens materiais ou bens morais, a quem necessita nesse momento. Compartilhar atitudes cristãs e seguir os conselhos do Mestre, nos libertando de grão em grão dos costumes velhos, nos despindo do orgulho, da vaidade e do egoísmo e nos encontrando com os costumes novos, dentro das virtudes e pondo em prática esses ensinamentos do Cristo. Então esses grãos que colheremos na nossa estrada nova entrarão na nossa mochila e formará uma bagagem, cuja bagagem teria os itens necessários para a nossa vida futura. Então, para entendermos um pouco sobre resignação, vamos ao dicionário. A resignação significa submissão aliada à constância e paciência face aos infortúnios, paciência no sofrimento, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância em uma situação sem que se reaja contra ela, ou sem que a paciência se lamente dela. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, no item 12, Motivos de resignação, a mensagem é a seguinte: Por estas palavras, bem-aventurado os aflitos, pois serão consolados. Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada, pois compreendem que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas. Sendo assim, sofrer de forma resignada é sempre o início da cura. Essas palavras podem também ser entendidas da seguinte maneira: devemos nos sentir gratos por sofrer, uma vez que as dores de hoje são o resgate dos nossos erros cometidos em existências anteriores. O sofrimento sempre é uma oportunidade abençoada para a correção desses erros. Eis porque é feliz aquele que salda seus débitos com a justiça de Deus. As dores suportadas pacientemente na terra nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Devemos ser gratos a Deus por nos conceder a oportunidade de resgatar nossas dívidas, permitindo pagá-las no presente, o que nos assegurará tranquilidade no futuro. As pessoas que se resignarem diante do sofrimento atual, ele fala atual, como se fosse hoje, se encontrarão com o significado da cura. No livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, no capítulo 31, cujo título é Aflições, ele diz o seguinte: em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis.
Em relação a essa fala de Emmanuel, quando ele fala em valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, há um parêntese que podemos fazer quanto ao que foi dito, com o item 9 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Verdadeira Propriedade, em que o Espírito Pascal nos faz meditar sobre os bens dos quais somos proprietários de verdade. Então sabemos que os instrumentos terrenos nos ajudam em nossa jornada evolutiva, porque só usufruímos durante o período em que estamos encarnados, não tendo a posse verdadeira dos bens terrenos. Então, qual seria a posse verdadeira? Pascal diz que somos proprietários de verdade do que se destina ao uso da alma. E o que seria isso, então? Ele fala que a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Pois além de levarmos esses bens para o mundo espiritual, também trazemos para o mundo físico. E não se perde esses conhecimentos pelo caminho, a construção da inteligência e os bens morais que carregamos. Nós temos uma mochila e nessa mochila carregamos os nossos bens. Toda a prática do bem que é construída, que adquirimos, se soma à nossa vida e é com ela que vamos para outras encarnações. Finalizo esse pensamento de hoje com uma passagem do livro ainda Ceifa de Luz, com o pensamento de Emmanuel. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se exoberbece em coisa alguma, não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal, tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil, em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar se fora da caridade não há salvação. Sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Paz e luz a todos. Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7:30 da noite. Mensagem Espírita.